Agora são 8h18. Recebemos no programa de hoje, como a gente havia anunciado, né? O Alvarino Ozelami, né, que todo mundo conhece, produtor de leite aqui de Espumoso. E a gente vai falar sobre o dia do produtor do leite amanhã, dia 12, né? Por isso que a gente convidou o Alvarino aqui, né? Amanhã, então, a gente quer deixar aqui um abraço, um reconhecimento a todos os produtores de leite, né? Que resistem aí, né, ainda, né, Alvarino? Que resistem aí. São meio farrapos, né? E também, né, enfim, diretamente ou indiretamente, trabalha nessa área aí da produção de leite. E depois a gente vai conversar, o Alvarino vai participar comigo aqui, com o presidente do Sindilate aqui, né? O presidente, não, o secretário executivo do Sindilate Rio Grande do Sul, o Darlan Pagliarini, também que vai trazer uma palavra aí para os nossos produtores de leite. Bom, Alvarino, peço que isso fique mais... Aí, depois da última entrevista que a gente conversou aqui, o que mudou? Mudou positivamente, mudou negativamente, ficou estável? Qual é o cenário? A gente sabe que não é flores aqui, a gente vem aqui trazer um produtor de leite aqui para né, até para reconhecimento do dia do produtor do leite, mas o produtor do leite é todo dia, toda hora. E os desafios estão aí, né? E é uma cadeia muito como você falava para mim aí, né, que sofre muito, né, com fatores externos aí, né? Isso. Questão do preço, tudo, enfim. Concorrência, né? Concorrência desleal muitas vezes, né? Bom dia, Alvarino. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a toda a família produtora de leite. Que bom que temos um dia, né? Mas o bom mesmo que esse dia fosse de descanso, né? Porque a família produtora de leite, hoje, vocês sabem, né? Do que nós trabalhamos os 365 dias, né? A gente levanta sempre pela manhã, todos os dias, independente, porque as nossas mimosas não sabem esperar e não conseguem esperar, né? E então a gente tem que estar lá presente com boa vontade, feliz, independente do que esteja acontecendo, porque elas são seres humanos, né? Seres humanos, são seres, né? Seres vivos. Seres vivos, isso aí. São seres vivos e merece um bom trato nosso respeito, porque também fazem parte da produção e é a nossa máquina, né? Nós temos que zelar e cuidar pelos animais. Então, por isso que a gente tem que chegar lá sempre com vontade, né? Para podermos ter um bom resultado para poder seguir em frente com o nosso negócio. Muito bem. Os desafios da produção de leite, Rodrigo, que tu tinha mais ou menos... Isso, a gente sempre pergunta, né, os desafios, porque tudo tem desafio, né, mas cada um tem seu desafio, né? E tu pedias o que mudou do último... Da última conversa nossa. última conversa que nós tivemos até agora. Na verdade, mudou muito pouco, né? Até andou alguma coisa assim, ó. Tivemos algumas vitórias, por exemplo, só que, na verdade, anularam a nossa vitória porque o governo não fez nada. Que a gente, naquela época, defendia, buscava por anseio, né? A respeito de uma maior valorização, a impedir o leite que entrava de triangulação, que era... A gente tinha, assim, ó, na cabeça que existia o dumping, né? E foi feito, foi consultado a Camex, foi entrado na OMC e foi conseguido tudo isso, né? E foi provado que tem um dumping aí de 65%. Até aí tudo bem, foi uma grande vitória da produção de leite, da indústria, né? Do produtor de leite. Porém, o que veio depois? Veio que o governo não tomou providências dizendo que seria um problema de segurança alimentar, né? Que eu acho que não é bem assim, porque tu deixar de valorizar o teu produtor, que te traz impostos, o teu produtor que traz um emprego, que gira a máquina, que eu vou mais na frente aqui demonstrar quanto é importante na economia dos estados, quanto a economia das cidades pequenas. Então, assim, ó, a gente ficou muito triste, no geral, a indústria, o produtor de leite, todo no geral, porque se o governo achava que ia inflacionar o leite, impedindo um pouco, taxando o leite argentino e uruguaio, que esse leite está entrando aqui no Rio Grande do Sul
por 80 centavos. Nós, produtores de leites gaúchos e paranaenses de outros estados, nós não temos como trabalhar com uma produção de leite e vendendo leite a 80 centavos. O nosso governo impõe muito impostos, enquanto os outros governos dão subsídios, né? Nós estamos trabalhando com impostos. Então assim, é muito difícil para a cadeia produtiva do leite, para o produtor do leite, ver uma vitória tão grande como nós tivemos na OMC e virar em poeira, né? Não ser adotado pelo nosso governo, nada. Então, isso... Fala de governo federal ou governo geral ou governo estadual? O governo federal. Federal. Uhum. Até aqui no Rio Grande do Sul, agora todos os estados entraram nas suas câmaras setoriais e também nas câmaras e criaram uma lei para não permitir mais a reidratação do leite em pó, né? Está proibida a reidratação no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, todos proibiram. Mas, porém, ninguém fiscaliza isso. Esse é o problema. O cara tem tantas mil quilos de leite lá e ele bota 10 leite que é do produzido aqui e o resto ele reidrata o outro lá. E assim, tanto é que a importação tinha chegado a 170%, em comparação ao ano passado, no mês de maio. Aí quando saiu a notícia da Camex, né, com o dump de 65%, ela recuou para 90 e poucos por cento a importação. Como o governo não tomou atitude, né, voltou a importação para 230%. Ela voltou mais forte do que antes. Né? E o preço até também, para te ver como o preço oscilou, nós tivemos um aumento em 3 meses de 60 centavos. Já agora, nesse mês de julho, vamos ter retração. Então, é para te ver como o tamanho da importância dessa importação de leite e quanto ela é prejudicial ao produtor gaúcho. Né? Então, a gente vem, dentro das dificuldades de ser produtor de leite, nos últimos 5 anos, né, choveram, né, deu 4 de seca. Né? De lá para cá, agora com a guerra, né, aumento dos fertilizantes. Os fertilizantes, assim, praticamente dobraram de preço. E nós precisamos, né? Para mim, principalmente, que eu uso o gado a 50% a pasto, e também para fazer a silagem, eu preciso de fertilizante. Né? A gente teve um aumento aqui, assim, uma carga pesada de fertilizante em quase 100%. Energia elétrica, nós estamos trabalhando aqui na nossa região quase sempre com bandeira vermelha. Né? Combustível, né? O combustível subiu também, né? Então, uma coisa que não pesava praticamente para nós, hoje pesa bastante. Daí essa importação desleal, né? Que não tem como nós competir, um governo... Nós estávamos olhando aqui assim, esse dia saiu uma matéria ali, ó. Os Estados Unidos trabalha com 7% de juros, tá? Aqui do nosso lado, o Uruguai trabalha com 10% em tudo. O Brasil ele não tem uma única taxa, né? Ela varia bastante. Mas é uma taxa que começa em 36% e vai, por exemplo, vai até 87%. Nossa! Então, por exemplo, o leite é 46%. Né? Porra, então como é que eu vou competir? Eu tenho 46% de imposto para pagar com um vizinho do lado que trabalha com subsídio. Eu fiz uma comparação esses dias com uma pessoa que me indagava a respeito, era uma pessoa do comércio. Ela me disse assim, ó, mas não é tudo isso mesmo, Alverino, que vocês falam, não sei o que, a respeito do dumping. Digo, eu vou só te dar um exemplo aqui, ó. Você vende roupas, né? Tá, tu tá vendendo roupa aqui, tu tem a tua loja aqui, tu tá vendendo roupa, tu é brasileira. Aí vem o pessoal, às vezes, das feiras aqui no Espumoso, um produto do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, não sei de onde aí, e vem aqui e vende o mesmo produto que tu tem na prateleira por 40%, por R$40 mais barato. Tu acha justos isso? Cara, desse jeito não podemos trabalhar, não tem como. Então, nós vivemos isso há mais de 4 anos. Só que agora com maior intensidade, né? O governo abriu mesmo, assim, deixou livre para entrar esse produto. Fez vistas grossas ou deixou livre mesmo? fez vista grossa porque tem eleição, né? Sim.
Enquanto que eu, como produtor, consigo alimentar umas 100 pessoas ou mais, né? Então é mais fácil penalizar quem? Ou não ajudar quem? Né? Como queira. Assim, ó, então, na verdade, a gente está sendo penalizado para que fica tudo bonito, né? Então, mas o que está acontecendo mais para frente aqui, como eu disse, que a gente vai provar, é os impostos que não vão ser arrecadados, o esvaziamento do campo, o pessoal começa a sair, porque ontem não, quarta-feira, não, quinta-feira eu tive uma palestra da cooperativa ali do Projeto Soma, e aonde que veio o palestrante era comunicação e como tu fica assim, ó, como tu preparar a tua sucessão, né? É complicado, né? Como é que o filho da gente, o sobrinho, o neto, o irmão, qualquer coisa que assim, ó, vê todo dia tu dizendo que tá ruim, e tu vai induzir essa pessoa a ficar lá no ruim? Então esse é o grande problema, né? A gente no próprio dia a dia, você acaba, né, complicando, conflitando a pessoa, o teu filho, o teu parente ali, para dar sucessão no teu negócio, porque você não está contente com o que está acontecendo. E a gente não consegue levar a nossa dor, essa nossa vontade de mudar além da porteira, né? Por quê? Porque nós temos assim, ó, principalmente agora, esses períodos mais eleitoral, mas tem essa grande disputa de direita e esquerda no nosso país que está amassando todo mundo, né? É verdade. Questão da política, né? Ela não poderia interferir na questão, né, do setor primário, nenhum dos setores, né? Porque o setor primário, a gente sabe que nós temos um país com uma terra produtiva, né? Então, seja qualquer área, qualquer tipo de plantação, tinha que deixar plantar, né? Ser os menos afetados por impostos, por encargos, né? Por concorrência desleal. Porque o alimento vem da terra, né, Alverino? Vem do leite, vem da a matéria-prima, né? Não, eu acho que estão olhando pro lado errado, né? Eu acho que cobrava quem quer entrar aqui no Brasil, né? Quer vir para cá, bom, quer botar teu produto aqui, como as empresas de veículos e coisa. Então, vamos, né? Ter uma... Se tu plantar, Rodrigo, se tu plantares e tu não colher, como é que tu vai ter resultado? Primeira coisa é isso. Aí o pessoal também indaga muitas vezes, mas o produtor de leite não só o produtor de leite, o produtor no geral não se prepara financeiramente, né? Cara, o cara se prepara sim, só que quando tu gasta a tua economia uma vez e não tem retorno, tu gasta 2 vezes a tua economia e não tem retorno, aí o que não te sobra mais nada, né? E outra coisa, muitas vezes tu tem que investir mais do que você tem na mão disponível para tentar dar o retorno. Esses dias atrás até a gente estava conversando com um irmão meu que não lida na parte de grãos e ele é dentista. Ele me dizia assim, ó, mas eu não entendo vocês produtores. Vocês sabem que está ruim, né? Sabe que o clima está dizendo para vocês que vai ser ruim e vocês vão plantar, né? É uma coisa assim, ó, meia louca, né? Eu digo, até parece uma coisa meia louca, né? Agora, eu sou produtor, como tu disseste, tu me conhece, sabe aqui. Agora, se eu não plantar, aí com certeza que eu vou saber que eu estou morto. Eu tenho que plantar. É o que eu, né? Então, se eu não plantar, se eu plantar e para colher 100 e eu colher 50, ainda tenho 50. E se eu não plantar, o que eu vou ter? Não vou ter nada. Mas daí assim, eu tenho lá o maquinário, eu tenho a terra, eu tenho a estrutura, né? É o que eu sei fazer, né? Então, assim, ó, o que acontece com tudo isso? Por que não está funcionando direito? A maior parte dos produtores estão endividados. É que é isso aqui, ó, nós vemos de sucessivas percas, né? E a gente tem que sempre que investir. Antes nós tínhamos o seguro, que ajudava a cobrir. Antes nós tínhamos o Proagro, que nos ajudava a cobrir. E hoje nós não temos mais essas ferramentas. Hoje nós estamos trabalhando com a nossa cara e a coragem, né? E o velhinho lá em cima está um pouco doido, né, a respeito de clima, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul tem despejado de vez em quando abre uma nuvem,
é 200 milímetros. Quando fecha a torneira, é 90 dias. Aí fica difícil de tu se manter na produção, né? E a insegurança jurídica, Rodrigo. Essa é uma grande questão que, se tu ligar um rádio, se tu entrar na mídia, tem 1000 advogados aí dizendo para ti que te resolvem tudo, que o produtor tem 1001 direitos. Tu vai buscar os teus direitos, na verdade tu não tem nada de direito, né? Então assim, é muita insegurança jurídica, tu trabalha hoje desprotegido. Por exemplo, a nova lei agora aprovada aí pela Câmara, que está sendo sancionada, é uma lei assim que para nós produtores de leite, para nós produtores de grãos, para o agro no geral, é uma lei muito nociva, porque ela diz assim, é 5x2, né? Tá? Podia ser 6x1, que já era complicado, agora 5x2 piora. Por quê? Porque lá fora os horários a gente para trabalhar é diferente. Aí fica na livre negociação, diz o governo, mas não está lá na lei escrito que eu posso fazer uma livre negociação com o meu empregado, com o meu funcionário. Tá? E aí o que acontece com isso? Eu começo a ter que trabalhar, eu preciso trabalhar. Eu fujo um pouco da realidade e quando eu vejo, eu estou com uma trabalhista que eu não posso pagar. Ou eu não posso contratar esse funcionário. Agora, se nós tivéssemos uma segurança jurídica que dissesse na lei que eu poderia, né, pagar 6x2 e depois contratar um empregado pagando por hora, sem problema nenhum, aumentaria tudo. Assim ficaria mais tranquilo, aumentaria a mão de obra ligeiramente. Eu estava vendo uma reclamação de um deputado essa semana que os safristas, né? Eles tentaram uma lei, né, para o safrista, que o safrista podia contratar e não perderia o Bolsa Família. O que o presidente fez? Vetou essa lei. Isso é muito triste, porque tu veja bem, era a oportunidade da pessoa que ganha uma Bolsa Família ganhar mais um dinheiro, né? E não precisava tirar a Bolsa Família dele. Se o governo deu para ele e acha que ele necessita, que é segurança alimentar, que eu acho que é interessante, eu acho importante a pessoa ter a dignidade, pelo menos, de poder se alimentar e alimentar a sua família. Eu acho que isso é básico, é muito importante isso. Agora, o mais importante é tu dar oportunidade para essa pessoa sair dessa mesmice e conseguir viver por si, né? Aí vem quem poderia solucionar esse problema e veta uma lei dessas aqui. Eu acho que isso, no meu modo de enxergar, Rodrigo, é um atraso não só para o produtor de leite, não só para a família do produtor de leite que vive aqui assim. Nós trabalhamos com aquilo que é de mais nobre na vida, que é a alimentação, e um alimento que na verdade ele dura como alimento, ele é perecível, ele dura 3 dias. Na nossa mão aqui, depois disso, ele normalmente ele se transforma. Pode ser usado para queijo, coisa que esse mais leite não é mais. Então veja bem com que técnica hoje o produtor de leite, ele é tecnificado. Ele é um produtor, hoje ser produtor de leite não é ser assim de chegar de qualquer maneira. Tu tem um monte de regras para cumprir, né? E aí que eu te digo, né? Então nós não somos assistidos pela lei para poder cumprir o que nós cobram. Então esse é um grande desafio que eu acho que o futuro vai bater na porta de vocês, de todos nós. Como, por exemplo, quem pretende se aposentar, não sei se vai conseguir se aposentar, primeiro porque não vai ter renda, né? Se eu não produzir, se eu não gerir impostos, não vai ter renda. E, ao mesmo tempo, o pessoal vai estar todo na cidade, né? Então, fica bastante difícil, né, meu amigo? Muito bem. Até eu estava falando esses dias aqui, alguns até concordam, outros não concordam, que eu disse que o nosso Brasil aqui, ele é de quem é bem pobre mesmo, né? Que eu disse, pobre a gente fala assim, né? Bem baixa renda, ou ele é para quem tem as grandes fortunas, né? Porque aí os políticos, quem tem grandes fortunas, estão do lado deles, né? Exato. Eles prestigiam, né? E quem é bem
bem abaixo aí da classe média tem assistencialismo, né? Porque eu vi uma postagem aqui que para se cadastrar para ter umas casas de habitação isso moço tinha que estar no CAD, tinha que estar na assistência ou na Bolsa Família, enfim, tudo isso. E eu fico pensando assim, nós que estamos nesse meio aí, se eu for comprar uma casa para a Caixa Federal hoje, vamos usar uma casa de 300 mil reais, que eu usei o exemplo ali, que é uma casa de 300 mil, que hoje é uma casa pequena, né? Se for comprar com um terreno, nem dá. Mas vamos dizer que 300 mil, que é uma casa pequena, né? Uma casa básica, de 70 metros talvez. Um banheiro, 2 quartos. Eu tenho que ter um subsídio de 20%, dependendo 10% ou 20%. Então, como é que uma pessoa baixa renda vai ter 60 mil para dar de entrada numa casa para conseguir um financiamento? É hilárico. Então, eu não consigo, eu não me encaixo em nada. Eu tenho que trabalhar, pagar 2 mil reais de aluguel, pagar, né? E eu não consigo me encaixar em nenhum programa do governo. Então, assim, ó, te tira, muitas vezes, a tua vontade de lutar mais, né? O teu brio de tentar, assim, ó, andar por as suas próprias pernas, né? Porque se tu olhar... São alguns picos da população, algumas pontas que são, né? Então, isso aqui, na verdade, é uma política econômica que não condiz com a realidade, né? Eu estava também, Rodrigo, dando assim, ó, pensando esse outro dia, como um produtor de leite, para se manter lá, precisa ser dedicado. A dedicação que tu tem com a terra, com os animais, assim, ó, a maneira que tu tem que, assim, ó, como tu tem que ser, assim, ó, administrador, devagar, pé no chão, para poder tocar uma empresa assim, porque senão tu não consegue. Ó, porque começa assim, ó, vai do acordar de manhã, eu estava comentando antes, às 6 da manhã, os 365 dias por ano, independente de clima, se tiver 0 grau ou se tiver 40 graus, né? É um trabalho interrupto. Nós não podemos sair para, como diz aqui assim, uma vez tem umas propagandas que até brinca, né? A guria lá tá sonhando assim, ó, houve um som, mas tem bailão hoje de noite, né? Vamos pro bailão, né? E você prepara tudo, chega na hora, pá, mas daí eu vou no bailão, né? Daí o bailão vai estar bom, é 4 horas, né? 3 horas da manhã. Puta, mas às 6 eu tenho que estar tirando leite, né? Sim. Então já lá compromisso. dei o bailão, né? Aí tu já deixa de ir no bailão. Tu tem vontade de fazer uma férias, né? Ah, mas hoje não dá, mas não tenho dinheiro. Então, assim, ó, é bem complicado. Então, a dedicação de ser produtor de leite, ela passa, assim, por uma vontade, assim, ó, tu gostar do que tu faz, tu se identificar com o que tu faz, né? Então, olha, se você olhar, vai ser sempre frustrante, né? Mas você precisa ser técnico, né? Pois lidamos com animais, seres vivos, né? Como eu disse antes. Mas antes de tudo temos que ser profissionais a respeito disso aí, né? Outra coisa, nós precisamos ser muito resilientes a respeito do que estamos fazendo, porque nós fizemos, olha, como agora, nós tínhamos uma programação até o ano passado que era assim, nós estávamos sofrendo com a seca. Agora nós estamos, a ideia, o que se vende para nós, o que se diz na mídia, é que a partir de agosto nós vamos sofrer com as enchentes. O Ninho? O El Ninho. Então, assim, ó, a gente já está se preparando hoje, se redesenhando, assim, ó, começando a pensar não mais na seca, mas na enchente. Porque ela, tanto quanto a seca, ela atrapalha. E aí, em alguns pontos, ela é mais nociva do que a seca. Até na questão do transporte, eu acho, né? Porque muitos rios ficam, enfim, vias, enfim, também. Então, Estradas. o que acontece nesse momento aqui? A gente tem buscado já algumas atitudes, algumas tomadas de decisões. O Rodrigo já pensando que se vier essas dificuldades climáticas, a gente consiga resolver com menos transtorno, né?
Mas aí a questão de tu estar preparado não te livra da perda, do risco, né? Tu tá preparado, só tô esperando. É como tu esperar alguma. É como tu saber que tu, né? Tô esperando. Mas. Aí nós tivemos aqui um problema, uma coisa que é muito grande. Por exemplo, aqui, assim como eu falasse antes, é a questão sanitária, né? A climática. Nós precisamos de uma governança, né? Nós precisamos. Aqui, assim, por exemplo, o leite vem em 3 pilares, né? Cruciais. Que tu precisa deles, né? É a redução de custo todo dia. Tu tem que sair de casa pensando em reduzir custos. Manter volume diário de produção. Veja bem, assim, ó, as peripécias que a gente tem que fazer. Eu tenho que diminuir o custo e eu tenho que manter minha produção. E sabendo que o mais caro que eu tenho para lidar de todos é a ração, é a alimentação do animal. Como é que eu vou fazer produção sem cortar a alimentação e diminuir preço? Então é bastante, é uma matemática bem difícil de fazer ela dar positiva, né? Mas nós precisamos, porque as margens nossas, a receita é muito pequena. Nós trabalhamos praticamente sem margem, sem receita. Eu estava vendo um tutorial dia ali de um produtor junto com um pessoal que faz da Emater as contas. Ele dizia assim, ó, para te ter uma ideia, o lucro do produtor de leite ele gira em torno de 0,15 a 80 centavos. Gerava, né? Nos últimos anos ele baixou de 30 a 10 centavos. É o lucro. Eu ia pedir para você ali, Valendo, até não te interrompendo, qual que é a fatia que fica para o produtor, qual que fica, quem que leva mais a indústria, enfim, todo mundo, claro, tem a sua participação, né? É assim, ó. Mas o produtor devia ser um pouquinho mais reconhecido, né? O produtor está mais exposto porque ele tem o produto, como é que eu vou dizer assim, bruto, né? Sim. Ele está in natura ali na mão. Então o produtor, ele é... O maior risco seria dele. O maior risco é dele e é o que recebe, na maior parte das vezes, menos. Porém, o mercado, a indústria, ela consegue ditar mais os preços porque às vezes ela consegue transformar esse leite, né? Você está dando um pouco de leite longa-vida, o HT, ela consegue fazer pó, tá? Então ela consegue armazenar esse leite e ter lucro com isso. Já o mercado ele tem o maior lucro porque ele consegue assim, ó, ele consegue ditar um preço. Ele não é ditado. Ele bota o preço lá muitas vezes assim, ó, ganhando um pouco menos naquele momento para chamar uma promoção. Mas na verdade é o que tem o melhor lucro é o mercado com o preço. Segundo pesquisas, né, que eu tenho lido e acompanhado. E a gente sente, né, porque nós somos o primeiro elo dessa corrente, né? E esse elo é o que mais sofre porque todo mundo dita para nós, né? E nós não podemos armazenar esse leite por mais de 3 dias, né? Muito bem. Eu estou aqui, a gente vai conversar daqui a pouco com o Darlan Pagliarini, tentando enviar o contato aqui para ele. Vamos fazer um intervalo comercial rapidinho. Uhum. Daqui a pouco a gente vai conversar com o sindicato aí, né, o diretor executivo do sindicato, né, do Sindilat RS, das indústrias, né? E aí eu e o Alverino vamos participar da conversa, aí a gente vai falar com ele, até para ele trazer também, né, esse dia do produtor, como é que está o setor da indústria também, né? Porque o produtor aqui tem os percalços dele, mas a indústria também tem, né? Enfim, tem as taxações dela também, tem os funcionários, tem a rotatividade de pessoal e tem um grande volume chegando todo dia, né? Isso aí. Então, você produz um volume e a indústria tem um volume esse chegando todo dia. Ela tem que dar destinação. O queijo tem que sair, o leite tem que sair, né? Então, a ricota, ou sei lá, o leite em pó, e tem que estar tudo certinho, limpinho, higienizado. É uma coisa, a gente sabe que é os critérios que tem aí para uma indústria desse setor de alimentos, né? A gente vai, então, ao intervalo rapidinho, depois a gente vai voltar aqui, enquanto eu acho o contato aqui para a gente poder conversar com o Darlan daqui a pouquinho. 8h48. Visite o site da rádio, www.radioplanetario.com.
Ofertas de final de semana Mercados Cotriel. Queijo mussarela fatiado 8,90. Presunto perdigão fatiado 11,99. Linguiça Aurora churrasco 700 gramas 11,99. Leite desnatado 4,89. Leite integral 4,99 o litro. Iogurte Ninho Morango bandeja com 6 unidades 8,99. Ovos vermelhos 7,99 a dúzia. Batata doce rosa 13,99 quilo. Batata rosa 4,99 o quilo. Válidas até este sábado, 11 de julho, nos mercados Cotriel. Neste domingo, dia 12 de julho, a comunidade do Mangueirão convida você para participar da tradicional festa de São Paulo. A programação começa às 10 horas e 30 minutos com missa. Ao meio-dia será servido almoço com churrasco, galeto, maionese, salada mista, pão, cuca e sobremesa, preparado com muito carinho. E à tarde, a animação fica por conta da banda Amigos da Música, garantindo muita alegria, música e confraternização. Festa de São Paulo, neste domingo, no Mangueirão. Venha festejar conosco. Atenção Espumoso! De 13 a 17 de julho, o Centro Cultural Dr. Getúlio Soares de Chaves recebe a Semana Cultural e Feira do Livro 2026. Serão 5 dias de muita cultura, com Feira do Livro, exposições, teatro, contação de histórias, palestras, apresentações artísticas e atrações para toda a família. Todas as atividades são gratuitas. Apenas a palestra promovida pelo Lions Club terá ingresso solidário. 1 quilo de alimento não perecível. Participe, valorize a cultura, incentive a leitura e viva essa grande programação preparada pela Prefeitura de Espumoso. Esperamos você. Amor e saudade. O nosso destino é o seu coração. Atenção, clientes dos supermercados Cotriel. Chegou a campanha que transforma suas compras em prêmios. É simples. Comprou, juntou, trocou. A cada R$50 em compras, você ganha um selo. E tem mais. Produtos acelerados garantem selos extras para você chegar mais rápido lá. Juntou a quantidade de selos? É só trocar por prêmios incríveis. Mas corre, é por tempo limitado. De 13 de abril a 11 de julho. Supermercados Cotriel. Comprou, juntou, trocou. Ofertas de final de semana Mercados Cotriel. Abacaxi Pérola Pequeno 5,99 a unidade. Batata rosa 4,99 o quilo. Batata doce rosa 3,99 o quilo. Ovos 7,99 a dúzia. Tomate longa vida 6,99 o quilo. Banana caturra 4,99 o quilo. Cerveja Bela Vista latão 3,49. Coxinha da Asa Seara quilo 14,99. Válidas até este sábado 11 de julho em todos os mercados Cotriel. Amigo produtor, você sabia que pode ter acesso a ferramentas da 3tentos no seu celular? Por meio do aplicativo 3tentos, você tem acesso a diversas funcionalidades, como acesso a preços de grãos, assinatura eletrônica de documentos, emissão de nota fiscal eletrônica e ofertas de produtos. Baixe agora o app 3tentos, disponível para Android e iOS. 3tentos, sempre parceiros. Muito bem, agora são 8 horas e 53 minutos. A gente está aqui hoje com o Alverino Alzelame, né, produtor de leite. A gente teve um intervalo aqui até a gente entrar em contato aqui com o diretor executivo do Sindilat Rio Grande do Sul, né, o Darlan Pagliarini, que também está conosco na linha, e vamos bater um papo então. Amanhã, dia 12, é dia do produtor, né, produtor de leite. E o nosso amigo Darlan Pagliarini, ele que é do Sindicato das Indústrias, né, e, né, então aquela cadeia, tudo se forma, né? Bom dia, Darlan. Bom dia, é com satisfação que falo com os amigos aí da Rádio Planetário, e realmente amanhã é uma data ainda mais especial, né, por se tratar do Dia Nacional do Produtor de Leite, né, Rodrigo? Então, é importante a gente salientar e colocar no nosso
calendário essa data, né? E por isso que o Sindilat já desde o ano passado fez até um evento nesse dia nacional do produtor de leite, e agora a gente acaba também repetindo, não no domingo, porque aí seria realmente forçar muito a barra de fazer um evento no domingo, né? Então, na próxima terça-feira, a gente aproveita essa data também para marcar o lançamento, né, da programação do Milk Summit Mercosul, que vai ocorrer também em Ijuí nas datas de 14 e 15 de outubro. Muito bem, importante, né? O produtor do leite aqui, eu estava conversando com o Avelino, que é produtor aqui, ele me falou de uma questão que deixou ele aqui, né, enfim, né, meio desgostoso da situação, porque podia comentar com o Darlan, Avelino, sobre a questão que você falou do triângulo ali, aquela questão da importação, enfim, aí, né? Bom dia, diretor, produtor de leite Avelino Zelame. Sobre o dumping, né, diretor, que vocês sabem mais do que nós, basicamente, de quanto foi lutado, né, para ter essa investigação levada a sério pelo governo, porque eram muitas tentativas pela Farsul, pelos produtores, pela Camex, e a Camex não estava aceitando fazer essa investigação. A investigação foi feita e veio o resultado positivo, né? O produtor de leite a indústria tinha razão que havia o dumping, né? E o nosso governo lavou as mãos, né? Não sei aí, o que eu vi na mídia foi que seria por causa da insegurança, né, alimentar, mas de qualquer jeito eu acho que ele tirou uma grande oportunidade do produtor, da indústria, de nós termos um produto mais digno, mais justo, onde nós ia ter, assim, diminuir essa triangulação desleal que existe com o nosso produto gaúcho, né? Exatamente, Avelino. Foi bom até tu comentar essa questão do dumping, né? Que a gente sempre bateu na tecla de que a gente precisa ter mais competitividade para poder acessar o mercado externo, né? E, na verdade, hoje, tanto o produtor brasileiro quanto a parte industrial, né, tem investido alto e tem se deparado realmente com essa entrada maciça de produto da Argentina e do Uruguai, a preços que realmente a gente tem muita dificuldade de produzir aí no campo. Quer dizer, hoje a gente teria uma faixa muito pequena de produtores que pudessem ter resultado positivo, recebendo aí próximo a R$2 o litro, né? Então, fica bastante ajustado, né? E o que se viu, na verdade, através dessa investigação, é de que realmente o governo argentino e uruguaio, em 2021 e 2022, fizeram aportes, né, tanto em espécie para produtores com bônus, né, em espécie, como também linhas de crédito especiais às indústrias e produtores, né? Seria como hoje o juro está 15% ao ano e o governo emprestar para comprar equipamentos e matrizes a 1 ou 2% ao ano, né? Então, isso dá uma condição competitiva muito boa, e foi com isso que a Argentina e o Uruguai aumentaram a participação no mercado brasileiro, que até 2021, 2022 ficava na casa de quase 2% de consumo do mercado brasileiro com produto da Argentina e do Uruguai, e hoje está batendo quase 10%, né? E como a gente não consegue exportar, justamente porque a gente acaba não tendo esse tipo de auxílio, né, para que pudesse cobrir hoje, para que a gente possa exportar, nós teríamos aí uma defasagem na questão do leite em pó próximo a $700 a tonelada, né? Então não tem como hoje você competir. Então nós ficamos só com o mercado interno, e também no mercado interno com essa quantidade de leite em pó que entra, é mais barato da Argentina e do Uruguai. As indústrias de chocolate aí, hoje a gente compra aí produtos da Cacau Show, da Nestlé, da Garoto, né? Tudo isso aí é com base em leite em pó vindo da Argentina e do Uruguai. Eles não compram 1 quilo de leite em pó brasileiro, né?
Por quê? Porque justamente o leite em pó argentino e uruguaio chega aqui mais barato, né? E o governo, diante dessa questão que ficou provado, não quis sobretaxar esses produtos da Argentina e do Uruguai, alegando, né, que poderia ter um efeito inflacionário, né? Mas, na verdade, a gente sabe que, efetivamente, além de ser um ano político, né, tem uma pressão muito forte de outros segmentos da economia que acabam sendo favorecidos com as exportações para a Argentina e Uruguai. Então, eu, sendo bastante sincero, não acredito, né, de que, passadas as eleições, o governo vá fazer alguma intervenção, né, justamente por essa pressão de outros segmentos. Por exemplo, o Uruguai não tem exploração de petróleo. Quem abastece o Uruguai com petróleo é a Petrobras. Então, enfim, a gente está com essa situação de dificuldade que, de outro lado, também, né, esse subsídio que foi dado, né, não se repetindo mais, com o passar dos anos, ele vai perdendo sua importância e nós também temos aumentado aí a eficiência, né? Então, acredito que a médio e longo prazo esse efeito se torne nulo, mas o detalhe é conseguir passar esse período, né, sem nós termos um aumento de abandono de produtores que vem ocorrendo ano a ano, claro que agora numa velocidade menor, mas muito disso é referente à questão de nós termos perdido parte do mercado nacional por uma questão de desigualdade comercial, não é por competência, né? Então é diferente do processo. Então isso é o que realmente a gente tem uma situação política perante o agro, né? Não é só a questão do leite, a gente está vendo aí a renegociação de dívidas também está tendo uma dificuldade do governo reconhecer, né, e dar esse auxílio aos setores que tanto precisam, e o setor do leite agora está um pouco equilibrado a questão das contas, mas seria fundamental de que realmente tivesse essa igualdade de competição com a Argentina e com o Uruguai para que realmente a gente pudesse competir de igual para igual. Então esse é realmente um dos gargalos que a gente tem, além de outras situações logísticas, sem contar que e vai ser importante na apresentação do Milk Summit de terça-feira, o Dr. Glauco vai fazer um comparativo do Brasil com a Argentina e o Uruguai em termos de competitividade, e a gente vê que, por exemplo, na Argentina e no Uruguai não tem essa lei do frete, que hoje tem sido um problema para as empresas em termos de frete mínimo, né? Não temos lá, não tem lá na Argentina e no Uruguai uma questão de escala 6x1, que pode aumentar sensivelmente a questão dos custos de produção. Então, além de todos esses fatores de custo Brasil, a gente acaba tendo essa situação que foi comprovada, que houve essa ajuda direta a produtores e para a indústria da Argentina e Uruguai, que acarretou principalmente em prejuízos muito fortes ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são estados exportadores, e que esse produto ele é destinado grande parte para São Paulo e Nordeste, que são também os mercados hoje dos 3 estados do Sul. Então, com essa questão do Mercosul, os estados que mais sofrem realmente é a questão aí dos nossos 3 estados do Sul, com essa questão do Mercosul, que acaba sendo bastante desigual essa competitividade. Muito bem, e aí a questão então, nós vamos aqui com o Alverino aqui, né? A gente vai ter que dar um jeito então de tu vender aqui e ir lá pro Uruguai e lá pra Argentina, né, Alverino? Pra poder ter um subsídio aí também, né? Poder ter uma ajuda, porque... Fica hilárico, né? Hoje a questão de se manter na atividade leiteira, porque o leite, pela geração de impostos que dá, porque qual é a importância hoje básica do leite no caixa de uma família, do setor leiteiro aqui, ó. A maior importância é a geração contínua de renda. O leite pinga todo dia, né, para o produtor de leite.
E isso faz com que as famílias tenham renda o ano inteiro. Então, assim, ó, como o Darlan comentava a recém, o que acontece aqui, assim, esse momento é muito prejudicial para o produtor de leite, porque nós viemos de preços muito ruins no ano passado. E seria agora a nossa, assim, ó, nós começaríamos a dar uma crescida financeiramente com leite. Com essa entrada, com esse dumping forte do jeito que está, com essa entrada de leite uruguai e argentino, o preço não subiu o que deveria retornar aos patamares que estavam no mesmo período do ano passado. E tem um agravante muito grande aí, Darlan, e que também para a população, é o seguinte, ó, nós estamos enfrentando os reflexos da guerra. Essa guerra lá do Golfo, o que está acontecendo? É o aumento do combustível, o fertilizante, o transporte, tudo isso caiu em cima do produtor, não só de leite, mas basicamente no produtor de leite. Então tudo isso ajuda a tirar a renda desse produtor. Exatamente, temos mais essa questão política internacional que realmente preocupa e muito, né? Tinha até, de certa forma, dado uma amenizada até o mês passado, mas agora, nesses últimos dias, isso acabou, de novo, voltando com força, e a gente sabe de que realmente aí a questão de adubação tem um efeito muito grande, de que acaba vindo muito produto importado. Não que o país não tenha, né? Nós temos essa riqueza, mas aí temos uma dificuldade aí de conseguir explorar essas riquezas naturais do Brasil, e acaba ficando dependente da questão desses produtos que são básicos na questão do plantio de milho, soja e própria pastagem do animal, né? Os combustíveis também, por enquanto, a gente não tem sofrido assim grandes aumentos, porque o governo tem feito subsídio, né? Mas que isso vem o efeito depois, essa conta tem que ser paga. Então, realmente, acaba sendo bastante preocupante o cenário que a gente tem para os próximos meses. Por isso que é fundamental, né, Alverino, a questão da gestão da propriedade, de controlar a questão dos custos, né, mesmo que a gente tenha aí, segundo até os estudos da Emater, um aumento de produtividade de ano a ano pela questão da melhoria genética que o produtor tem investido tão pesado, né, mas ele não tem conseguido, em muitos casos, suportar isso. Tanto que até nós tivemos uma apresentação do Dr. Wagner Beskov no Dia Mundial do Leite, onde ele fez um comparativo de competitividade entre o Brasil e Nova Zelândia, né? E onde mostra que hoje o produtor, para que ele possa ter um certo equilíbrio nas contas, teria de ter uma produtividade, claro que com uma produtividade por animal também compatível, mas ele teria de estar hoje produzindo próximo a 750 litros de leite por dia. E a gente sabe que nós temos milhares de propriedades que estão abaixo desse nível. Então, que depende muito do fator preço, do fator custo de produção, para que possa se manter na atividade. Então, isso também é muito preocupante, e aí o Veneno coloca muito bem essa questão, né, de que seria importante que o governo tivesse uma preocupação com sobretaxa ou achasse uma negociação. Nós propomos, inclusive, ao governo federal não romper totalmente as importações, mas que as empresas de chocolate ou as grandes compradoras de leite em pó no mercado brasileiro começasse lá com compra de no mínimo 30%, 50% de produto nacional com 50% de produto importado. Não queremos também romper de maneira unilateral esse processo, mas precisamos realmente de que tenha esse reconhecimento, que é justamente para poder recuperar esse prejuízo, para que a gente possa também ser competitivo, né, remunerar o capital que
hoje a gente sabe de que uma propriedade rural, para que ela de leite tenha uma boa produtividade, ele acaba tendo um capital empregado altíssimo, né? E que precisa ser remunerado, né? E aí a gente sabe também nesse momento de que os preços ao varejo também tem dificuldade de aumentar o preço, justamente pela renda da população também não é tão alta. A gente já tem tido situações aí quando, principalmente o leite de caixinha, quando passa dos R$5, já começa a ter uma redução de consumo, o queijo, a mesma coisa, né? Então, a gente também vive num país onde a maioria da população tem um poder de compra bastante reduzido, né? Então, não adianta a gente tentar dizer, não, eu vou pagar ao produtor R$3 ao litro, porque daí eu vou vender o leite, o HT, a R$6 ou R$7. Nossa população não consegue pagar isso, né? Então, seria realmente importante esse controle da questão das importações ou um subsídio para que a gente pudesse exportar o excedente, para que não ocorresse como ocorreu ano passado, por exemplo, que o lado positivo, houve um aumento da produção, só aqui no Rio Grande do Sul, de quase 10% do aumento de produção de 2025 em cima de 2024, o Brasil todo, só que a conta foi bem simples, né? Nós aumentamos quase 2,3 bilhões de litros no ano de 2025 sobre 2024, e a quantidade de produto importado também foi, em litros de leite, a mesma quantidade, 2,3 bilhões de litros. A produção do Uruguai toda entrou dentro do Brasil, né? E mais o que nós aumentamos a produção. E aí, como a gente acaba não tendo condições de exportar, pressiona o preço ao produtor para baixo, né? Então, esse equilíbrio, essa gestão precisaria, por parte do governo federal, fazer essa calibragem para que não houvesse realmente essa parte da conta se pago somente pelo poder produtivo, já que não foi ele que criou esse problema. Na verdade, houve uma conivência do governo federal, já que dentro do acordo do Mercosul existe uma questão de que as políticas elas devem ser idênticas, né? Não pode um país conceder uma condição que acabe prejudicando o outro. E foi o que a Argentina e o Uruguai fizeram, e o Brasil ficou simplesmente de braço cruzado. Então, essa é realmente uma situação que acaba sendo bastante desafiadora, e de outro mostra também, né, quanto realmente o produtor de leite da região sul do Brasil ele é competitivo, porque encarar essa questão de subsídio do país aí do lado, que é tão eficiente quanto nós, até mais, e aí tendo esse incentivo, a gente consegue ainda tá sobrevivendo, né, encarando esse desafio, mas a gente começa nesse caminho perder um pouco de soldados, né? E aí por isso que aí essa questão, quando a gente estabelece que precisa ter uma produção de até no mínimo 750 litros de leite, a gente sabe de que tem muitas propriedades em todo o Rio Grande do Sul, e até se pegar o Brasil é muito mais ainda, que acaba ficando muito aí abaixo de 200, 300 litros, que esses produtores dependem realmente muito do preço pago a ele, e também dependendo também muito da questão do custo de produção. Menos mal que nesses últimos 2 anos a gente tem tido aí uma situação climática que tem possibilitado uma boa condição de estilagem. Então, acaba, né, por uma condição mais climática, conseguindo fazer frente a esse desafio tão grande que está vivendo aí a cadeia produtiva do leite. Muito bem, Alvarino. Estou desligado aqui. Alvarino, queria mais alguma pergunta para a gente fechar aí? Eu quero parabenizar as palavras do Arlan, que ele vem de encontro ao nosso anseio, e
E dizer aqui para nossa comunidade, para a região, que é para vocês verem que esse anseio não é só aqui do produtor, tá em nível estadual, nacional, e hoje o produtor, como a gente se mantém há mais de 35 anos na produção de leite, a palavra-chave é governança, né? Como o Darlan falava lá, assim, ó, a gente, para poder ser um expert na produção aqui, ó, todo dia tu tem que pensar na redução de custo, né? Manter volume diário, né? E ao mesmo tempo ter uma margem de receita. Então vocês vejam bem que essa receita de bolo é a mais cruel possível. Porque nós estamos pagando uma conta, como disse o Darlan aqui, que não foi o produtor que criou. Foi uma conta social que o governo federal está querendo pagar com o suor e com o trabalho do produtor de leite. E que, se vocês forem ver, é o pilar, o produtor de leite é o pilar da agricultura familiar. Porque ele põe dinheiro e condições da agricultura familiar se manter no campo, com aquela pequena receita, mas que ela traz todo dia uma receita, os 365 dias por ano. Então, a nossa preocupação, Darlan, e o anseio do produtor de leite é que não fosse tão penalizado, que nosso governo tirasse um pouco dos impostos de cima dos alimentos. Porque é bonito, é saudável, como é que eu vou dizer assim, ó, é importante ter uma comida com preço justo, até dizendo barata, mas eu preciso ser remunerado. Eu tenho contas para pagar, eu tenho manutenção para fazer, o produtor precisa sobreviver e precisa deixar um legado para que as novas gerações acreditem na produção de leite. Acredite na pequena família, a agricultura familiar, porque senão vai ter um êxodo muito grande do campo para a cidade, e todos nós já conhecemos o custo que tem uma pessoa, uma família na cidade contra o custo de uma família no interior. Os números já vêm de muito tempo que diz assim, ó, o custo de uma família na cidade paga 8 no interior. Então, que isso não aumente mais, o governo precisava enxergar, trazer uma governança, trazer um fôlego, trazer algo que desse a esperança para ter sucessão, para poder manter maior a família da agricultura familiar. Então, meu anseio seria mais ou menos por aí, Darlan. Então, eu, como produtor de leite, acredito, gosto do que faço, a gente faz com amor. E a gente tá tendo resiliência todo dia lá entre a pessoa, animais, funcionários, para poder se manter. Exatamente, Alverino. Aí acho que foi muito bem colocado essa questão, né, por parte, você representando a questão dos produtores e eu representando a indústria. Mesmo que a gente tenha, né, em alguns momentos, embates, né, que são naturais, né, de uma relação, né, cada um está defendendo o seu lado, mas a gente tem muitos pontos em comum, porque a gente sabe que não existe indústria sem produtor e não existe produtor sem indústria, né? Então, tem muitas pautas que a gente se confunde, se a gente, em algum momento, é indústria, é produtor, porque realmente a gente sempre tem essa preocupação. Se o produtor estiver bem, a indústria está bem, a economia está bem, né? Então, essa preocupação a gente sabe, e tu relacionaste muito bem essa questão de quanto custa uma família no interior do município e quanto custa na cidade. E aí, às vezes, a grande questão que a gente também vai debater isso em outubro lá com os prefeitos é de que realmente dê atenção a essas indústrias de céu aberto, que é a produção de leite, porque a gente tem hoje sempre uma questão das próprias câmaras de vereadores, né, e Assembleia Legislativa, elas são muito urbanas e às vezes tem dificuldade de até algumas ações pontuais reconhecer de que precisa
ser aportado recurso, apoio a esse setor, porque realmente ele tem um papel importantíssimo, né, não só econômico, como social aí na questão de geração de renda e impostos. Muito bem, então, Darlan, queremos agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Hoje, amanhã é o dia, então, do produtor de leite, né? Fale um pouquinho, então, aqui para fechar aqui, né, nossa conversa. Eu deixei vocês dois conversarem, porque entendem muito bem do assunto, um lado da indústria, outro produtor aqui, né? Imagina quem sou eu para meter o dedo na conversa. Agora, sim, para a gente fechar, agradecendo sua participação mais uma vez, eu queria falar sobre o Milk Summit, então, hein? Fala aí para a gente, detalhar um pouquinho mais aí, fazer um convite, então, aí. Isso, nós vamos ter, então, na verdade, agora na próxima terça-feira, né, Rodrigo? Então, o lançamento oficial do segundo Milk Summit Mercosul, que ele vai ocorrer em 14 e 15 de outubro, mas agora, na terça-feira, nós vamos ter uma grande palestra que é do economista Glauco Carvalho, que é da Embrapa Juiz de Fora, falando justamente da competitividade entre Brasil, Argentina e Uruguai na produção de leite, né? Também vamos ter uma exposição por parte da Stonex, que lançou agora no mês de maio contratos de compra e venda de leite e derivados no mercado futuro, e também o Sicredi com a apresentação de derivativos aos produtores de leite, do que é possível trabalhar e buscar uma taxa de juro mais barata para que ele possa manter seus investimentos e atividade com boa lucratividade. E depois e também uma apresentação por parte da Secretaria da Agricultura das principais ações, principalmente na área de sanidade, que é tão importante aí na atividade. Após isso, a gente vai ter ali 75 minutos de mesa redonda com representantes de produtores, de indústria, das entidades que estão ligadas à produção de leite, seja ele o SEBRAE, o SENAR, a Farsul, FETAG, né, a academia também. Então, a gente entende de que realmente começa a levar, né, para essa região do estado, que é uma das maiores regiões produtoras de leite, levar esse conhecimento, que é fundamental para que o produtor possa, né, como o Severino falou, receber essa informação, poder depurar, ver realmente o que está mostrando o cenário a médio e longo prazo, porque realmente a questão da informação e o gerenciamento ele é contínuo, né? Então, por isso que é importante que, e foi essa a ideia do Milk Summit, de que nós pudéssemos trazer grandes pesquisadores e grandes temas que são atuais, e levando esses pesquisadores para a área de produção de leite, né? Porque a gente sabe que existem esses eventos que têm a participação desses pesquisadores, mas normalmente acontece aí em São Paulo, em Minas Gerais, que fica até bastante oneroso para o produtor se deslocar, além da questão da dificuldade da questão de tempo, justamente porque, às vezes, em muitos casos, a propriedade, se ele não estiver ali, acaba tendo dificuldade de tocar o dia a dia. Então, por isso, essa questão de que nós pudéssemos trazer, então, esse evento para o interior do estado, para poder realmente conversar com os produtores. Eles vão ter oportunidade, então, de questionar esses pesquisadores e também conversar depois, tanto antes quanto depois do evento, e tirar suas dúvidas. Então, essa é o grande objetivo do Milk Summit Mercosul, aproximar essa parte de conhecimento ao produtor, né? Seja ele o mais simples, né? Que tem uma produção pequena, mas que possa, a partir dali, ter subsídios para que possa ter o melhor resultado da sua atividade, né, e que possa se manter na atividade. Isso é fundamental para que a indústria gaúcha, a economia gaúcha, não tenha esse revés com perdas de produtores que tem ocorrido aí nos últimos anos.
Muito bem, muito obrigado, Darlan. Obrigado aí, nós conversamos então com o secretário executivo do Sindilat RS, Darlan Pagliarini, conversando com gente, sempre tem bastante novidades trazendo pra gente da indústria, enfim, né, muitas dicas também. E agora o Summit Mercosul aí, o Milk Summit Mercosul também, que vai unir aí, né, aí todos os tamanhos, todos os pesos, todas as medidas. Até os nossos inimigos vão estar aí, porque a gente está falando com a questão aí, Darlan, questão aí do Uruguai e Argentina, que são o nosso prego no sapato, e vão estar também participando da interação aí do Mercosul na cadeia leiteira. Obrigado. Exatamente, obrigado e um abraço ao seu Alverino aí também, né? E desejo aí uma boa semana de trabalho a todos, né? E que a gente consiga realmente superar esses desafios e conseguir continuar crescendo a economia gaúcha e principalmente no segmento lácteo. Um grande abraço a todos aí. Muito bem, seu Alverino Ozelame. Voltamos para a terra de novo, né? Porque às vezes a gente vive um mundo, né? Que tu é questão assim que eu percebia, não sou produtor, que isso que eu disse que eu deixaria ali o Alverino e o Darlan bater um papo ali. Mas quando tu vê falando muitas vezes esses encontros, essas palestras, parece que o mundo é uma maravilha, né? Aí que nem eu disse, o fogo inimigo, o fogo amigo, então, né? Vem os palestrantes, os pensadores, os caras que vão salvar o mundo, mas não é bem assim na prática, né? Infelizmente. É importante ter esses eventos, sim, mas... Como dizem, né? A vida, ela é simples, ela é bonita, é gostosa, é a gente que complica, né? E assim é em tudo, né? Nós teríamos aí, ó, tudo para ter uma produção de leite bem remunerada, um produtor de leite, assim, ó, remunerado adequadamente, um preço de leite, né, no balcão, na gôndola, aí a preço justo. Mas no meio de tudo isso, nós temos um governo faminto por impostos, né? Que gere mal os seus recursos e daí tem que penalizar quem trabalha. Então essa é uma visão, assim, ó, implantada a nós, algo difícil de nós, pequenos produtores, nós que lidamos com o setor primário, resolver. A gente deixa os nossos anseios, a gente busca mostrar as necessidades e nem tudo é pessimismo, né? Como eu disse antes, o que acontece? Ó, a agricultura familiar, a produção de leite, ela tem uma importância muito grande hoje nos nossos municípios. A entrada de PIB aos municípios, se tu ver o que a CCGL, por exemplo, citando um fato, ela devolve impostos aos municípios todo ano. Então aí, essa é uma empresa. Nós temos 8, 10 que captam leite aqui na nossa região. Então, o produtor de leite hoje ele é muito importante, né, para o setor, ele é a base da agricultura. E por isso que a gente pede, né, que fosse olhado com uns olhos mais favorável, com oportunidades para o produtor, com preços mais justos, com financiamentos, com menos juros. Aí nós teríamos uma produção, teria um produtor de leite que deixaria, com certeza, a maiores descendentes, teria uma renovação no campo. Muito bem. Darlan tá pedindo teu contato, posso passar para ele o teu contato aí depois? Para pedir o teu contato aí. Bom, Alverino, queremos agradecer sua participação hoje aqui mais uma vez, né? Sua disponibilidade, já falei no início, agradecendo sempre. A gente conversa com pessoas aqui, vários, né? E você, eu percebo, né? Isso aqui que você entende muito bem do que você fala com propriedade, né? Porque eu falar é uma coisa, eu dizer aqui que a cadeia leiteira tá ruim, ou que tá boa, ou que tá o setor. Eu sou jornalista, eu me atento a fatos, a notícias. Daqui a pouco a notícia, a gente procura sempre a notícia, claro, né? A realidade, não fatos criados aí por imaginário popular ou por nossa cabeça. A gente não inventa notícia, a gente repassa. Mas quando tu tem uma pessoa que tem a propriedade mesmo, que vive isso, né? Por isso que é importante, pessoal, o programa ao vivo, a entrevista ao vivo, que eu procuro fazer no Giro da Notícia, aqui também no Rumo ao Campo, que é porque você vai trazer a realidade mesmo, né? Eu não vou ler uma notícia, uma matéria, ou trazer um esquetezinho, um boletim ali, o campo está aqueles boletins. Então, a gente traz aqui a pessoa que está vivendo mesmo, que fala com propriedade, que sabe o que está falando.
Muito importante. Queria agradecer mais uma vez. E que as coisas melhorem. A gente pode desejar isso para você, infelizmente, de outra forma não tem. Mas desejar, né, que as coisas melhorem. Que a gente, na próxima conversa, você chega aqui para mim e diga, ó, melhorou um pouquinho. Né? É o que a gente espera. Meu muito obrigado, Rodrigo, por a oportunidade que me traz aí para poder me comunicar um pouco, explanar um pouco. Eu acho que o meu anseio, eu acho que dentro do meu possível eu consigo aqui representar uma grande parte dos nossos produtores, não digo todos, mas uma grande parte da família produtora de leite. Agradecer pela lembrança do nosso dia, né? Que eu acho que poderia ser valorizada pelo nosso governo, mas é tudo a questão de política, né? Tudo sim, paira por isso, né? Mas dizer que a gente, né, tá na produção de leite por mais de 35 anos, a gente acredita no que faz, a gente encontra alguma renda no que faz e a gente vê prosperidade. E em cima disso que nos embasa e que nos leva até os dias de hoje. Muito obrigado. Que bom que você ainda sustenta, né, essa cadeia em pé aqui no nosso município, juntamente com outros, claro, né, que vocês, na verdade, traz você aqui, mas que vocês aí, nosso produtor de leite que está aí nos ouvindo, né, sustentam ainda, né, porque é tão importante, né. Imagina se todo mundo demanda, né, todo mundo vê por comodidade muitas vezes, né, porque tu pode arrendar tua terra, enfim, né, e viver tranquilo, né. Isso aí. Oh, que bom, né, mas você tá ali ainda porque tem uma motivação, né, porque isso é importante. Então a gente quer deixar nosso reconhecimento a todos os produtores de leite, em nome aqui do nosso amigo Alverino Zelame. Tá aí na luta, né? É isso aí, a gente está aí, né? Eu acho que a ideia é se manter mais um tempo ainda na produção e daí vamos tentar uma sucessão e vamos tocando. Eu acho que a produção de leite, como a da de soja, de milho, trigo, ela, né, como a gente já falou por eles vezes aqui, o Darlan mesmo comentou aí, a gente sabe dos percalços, mas tudo está pairando, não na nossa mão, porque nós soubemos fazer a nossa parte, nós da porteira para dentro nós somos eficientes, nós não temos conseguindo competir da porteira para fora, porque as dificuldades, os encalços, os impostos são muitos, e o produtor vem se mantendo, vem tocando. Como tudo hoje no Brasil, na parte do agro, tá difícil, né, Rodrigo? Tá difícil, tudo tá difícil. É o que a gente ouve, né? Eu posso falar o que eu ouço, é isso aí mesmo. É isso aí, mas o produtor tem que se manter com austeridade, com governança, cada dia mais se restringindo de criar despesa para poder se manter. E é por aí o caminho. Muito bem, tá aí então.